Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Sepultado Vivo. A história de hoje começa em um canteiro de obras, onde um empreiteiro de sucesso que se chama Clint, e ele estava no seu escritório. Ele faz uma ligação para sua linda esposa Joanna. Ele fala para ela que estava triste porque ela vai sair esse final de semana, então ele vai sair mais cedo do trabalho para poder se despedir dela. A esposa dele parece irritada com isso. Então logo em seguida nós vemos o Clint cuidando de um visitante que foi ali. Enquanto isso, a Joanna estava em casa e tira um pacote da caixa do correio enquanto um cachorro late continuamente ao fundo para ela. A cena muda e mostra o Clint dirigindo por uma estrada quando é parado pelo xerife. O nome dele é Sam e ele pergunta ao Clint se ele estava interessado em ir pescar esse final de semana. O Clint dá um consentimento aberto e honesto, respondendo que, como a Joanna vai sair no final de semana, ele tem sim uma vaga disponível. Então depois dessa conversa, o Clint vai direto para casa. Assim que ele chega em casa, ele abre a porta para o seu cachorro que estava muito animado. O nome dele é Duke. A Joanna não parece estar muito feliz em ver o Clint ali e confirma que recebeu uma mensagem. Ela também tem que sair mais cedo porque tem consulta médica. Curiosamente, o Clint informa a Joanna que um comprador passou na oficina para fazer uma oferta de 1,5 milhão para comprar o negócio do Clint. Mas o Clint decidiu que não vai vender. A Joanna comenta que é muito dinheiro, mas o Clint pergunta o que ele faria sem o seu negócio. A Joanna responde com raiva que eles poderiam voltar para Nova York. A conversa deles virou discussão e o Clint deixa claro que ele viajou 2.000 milhas de Nova York até aqui para construir uma vida melhor para eles. A Joanna não tá feliz e sai de casa no seu carro azul, que provavelmente foi o Clint quem deu. Isso deixa o Clint bem chateado. Depois disso, o Clint sai com o xerife e enquanto pescam, o Clint desabafa um pouco, ele estava chateado. Então o xerife pergunta como estão as coisas em casa. O Clint responde que a Joanna tem sido uma garota da cidade, lutando esse tempo todo para se ajustar a essa vida. Enquanto isso, a Joanna estava tendo um caso com o seu médico, que se chama Cortland. O médico conta a ela que vai ter uma clínica em Beverly Hills e várias outras coisas que chamam a atenção dela. Ele também extraiu uma toxina dos ovários de um peixe e diz que quem por acaso tomar isso vai ter uma parada cardíaca e morrer. Eles estavam conspirando em matar o Clint e vender a sua empresa. O Cortland convence a Joanna a colocar ele na comida do Clint para matar ele e garantir que eles levassem tudo. Quando a Joanna volta para casa, ela começou a esvaziar a bolsa em busca do veneno e o recipiente vazou um pouco e ela escondeu o veneno no cesto de roupa suja e lá dentro ele ainda estava vazando um pouco. Depois que o Clint chega em casa, ele vê a Joanna preparar um bife para ele e ele diz para Joanna que ele vai ficar na oficina por um tempinho. Estressada com o barulho, a Joanna começa a se lembrar do veneno que ela tinha guardado antes. Ela vai até o cesto e pega o veneno. Então ela finalmente decide colocar no vinho dele. No entanto, o Clint apareceu de repente e traz as 2 taças de vinho para a mesa. A Joanna se senta e observa o Clint enquanto ele come, preocupada com o que pode acontecer se ela beber no copo errado. O Clint pega o vinho e pede que ela faça um brinde com ele, mas infelizmente o Clint bebe o veneno. Como resultado, o seu corpo começou a reagir e ele tem uma parada cardíaca. O marido cai no chão de dor e grita pela ajuda da Joanna. Mas ela se recusa a ajudar, ela só fica olhando ele sofrer. Logo após isso, ela liga pro médico para avisar ele que o trabalho foi feito. Mais tarde, o xerife e o Cortland chegaram à casa. O Sam estava muito chateado e não esperava que seu amigo tivesse um ataque cardíaco no auge da sua vida. Aqui, nós vemos a garrafa com o veneno que estava caída no chão. O Sam quase pisa nela. O xerife pergunta se eles teriam que fazer uma autópsia, mas o Cortland se recusa a isso e fala que não há razão. A cena muda para uma geladeira com corpos armazenados. Um dos corpos se move um pouco. Na manhã seguinte, o corpo do Clint é retirado da bolsa pelos legistas que começam a preparar ele para o funeral. Ao mesmo tempo, o Cortland liga para a funerária e diz a eles que a Joanna deseja que o Clint tenha um funeral rápido, sem embalsamamento. Enquanto isso, os trabalhadores da funerária estavam prestes a cortar o corpo do Clint, mas eles são interrompidos pelo proprietário falando que a família não queria o embalsamamento. Eles escolheram um caixão muito barato para colocar o Clint e se preparam para o funeral. Durante a cerimônia, o cachorro continua a se comportar de maneira estranha, enquanto a Joanna se aproxima do caixão para colocar a sua flor. Ela começou a mostrar o seu remorso chorando. Mais tarde naquela noite, a Joanna estava na sua banheira com o Cortland. Os dois tomam alguns drinks e dão risada do assassinato que acabaram de cometer.
A noite estava cheia de tempestade. O Duke, que estava lá fora preso, começa a latir loucamente procurando pelo seu dono. Isso irrita muito a Joanna, que estava farta do doguinho, e pega uma arma para atirar nele. Ela segura a arma e abre a porta com um tiro. Quando o Duke sai correndo, ela até tenta atirar nele, mas o doguinho foge de lá. O Duke vai até o cemitério e encontra o túmulo do Clint e se senta ao lado dele. Mas, para nossa surpresa, o Clint ainda estava vivo dentro do caixão. Aparentemente os efeitos do veneno passaram, e ele sente água pingando no seu rosto. Ele tenta sair do caixão em pânico. Ele começa a socar o caixão e ele começa a se quebrar, porque ele era de muita má qualidade. O Clint conseguiu superar os obstáculos no seu caminho e rasteja para fora do túmulo. Ele é recebido pelo seu doguinho e começa a voltar para sua casa. Ele consegue chegar até a porta da frente e ainda estava lutando para poder andar. Ele vai pela lateral da casa e, para sua surpresa, ele testemunha Joanna beijando o Cortland. Agora, ele entende tudo o que aconteceu e espera que o Cortland saia da sua casa. Ele quebra as janelas do porão e entra. O Clint tenta subir as escadas, mas ele parece muito fraco e cai. Ele decidiu passar a noite lá embaixo no porão. No dia seguinte, a Joanna conhece o advogado que lhe dá informações sobre documentos importantes que o Clint tinha, como detalhes da conta bancária. Ela até diz ao advogado que estava disposta a vender a empresa por $1,5 milhão com vencimento em 48 horas. Dentro do porão, o Clint finalmente acorda e sobe as escadas. Ele primeiro vai à pia da cozinha e bebe água. Depois ele vai até a geladeira e pega algo para comer porque ele estava com muita fome. Enquanto comia, ele percebeu que a Joanna voltou e ele correu para o porão. Agora, com uma arma na mão, ele deixa cair as munições e tem que descer as escadas para pegar elas. Ele consegue carregar ela e sobe para atirar na sua esposa. No entanto, a campainha tocou e ele descobre que o xerife apareceu para ir dar uma olhada em como ela estava. O xerife começa a relembrar como Clint construiu a casa com as suas próprias mãos e pergunta a Joanna sobre a placa de venda na frente dela. Ela só fala que o lugar parecia pequeno agora que o Clint morreu. O xerife e a Joanna também falam sobre a venda da empresa e enquanto Sam começa a sair, o Cortland acabou de chegar para encontrar seu suposto paciente. Ao ver o Cortland ali, o Clint percebe que tem apenas uma bala carregada, então ele volta para o porão. Enquanto isso, a Joanna começa a surtar com as perguntas do xerife e insiste para eles irem embora agora mesmo. Mas o Cortland diz que eles precisavam esperar mais um pouco porque o dinheiro da venda do negócio vai vir no dia seguinte. Os dois também falam sobre como a Joanna engravidou e que ela abortou o bebê para não ter que ficar com o Clint. Isso deixa o Clint ainda mais bravo, mas ele tira os cartuchos do seu rifle dizendo que matar ela com uma arma seria muito fácil. Mais tarde naquela noite, a Joanna adormeceu. O Clint pegou uma tesoura do quarto e depois de se limpar e limpar as suas mãos, ele coloca bandagens sobre as feridas. Algumas pessoas chegaram no dia seguinte com uma pasta cheia de dinheiro, significando que a venda do negócio foi concluída. A Joanna parece surpresa com a quantidade de dinheiro. Depois dos empresários irem embora, ela estava muito animada por poder gastar o dinheiro com o Cortland. Enquanto isso, o xerife corre até o túmulo do Clint, onde ele descobre que ele foi desenterrado e que o corpo estava desaparecido. Presumindo que alguém tenha feito isso, o xerife ordena que o caixão seja enviado para sua casa e que tudo fique em silêncio até que ele termine a investigação. De volta à casa do Clint, enquanto a Joanna sorri alegremente com o dinheiro, ela fica horrorizada ao encontrar o banheiro com lama por todo lado. Ela liga para o Cortland, que não atende. Então ela deixa uma mensagem de voz avisando que alguém pode estar dentro da casa. A Joanna se lembra de pegar a arma e vai pro porão. Ela encontrou o Duke no seu caminho e ele começa a latir muito para ela, quase avançando. Enquanto ela estava se movendo lentamente para pegar a arma e estava prestes a atirar no doguinho, o Clint a tranca no porão e dá a volta para fechar as janelas com tábuas. Do outro lado da história, o Cort estava conversando com seus peixes enquanto se move para tirar mais veneno deles. Ele verifica suas mensagens e escuta que o seu senhorio estava vindo para expulsar ele porque o aluguel dos 6 meses anteriores não foram pagos. Quando Cortland chega na casa do Clint, ele tira a seringa com o veneno enquanto fica chamando pela Joanna. Ele primeiro vai ao quarto dela e vê a pasta com o dinheiro. Enquanto isso, a Joanna finalmente acorda e escuta o Cortland chamando por ela. Pensando que foi ele quem a assustou antes, a Joanna se esconde debaixo da escada e ela o acerta com uma haste de metal, fazendo a injeção com o veneno cair para longe dali. A Joanna pega a mala e começa a subir, mas o Clint apareceu e fecha a porta.
Algum tempo depois, o Clint começa a trazer madeira para dentro da casa, enquanto Cortland acaba de retomar a consciência. A Joanna pede desculpas por bater nele e diz que tem alguém na casa e os dois estavam trancados lá embaixo. O Cort tenta escapar atirando na porta, mas o Clint estava preparado para isso. Ele tenta abrir a janela de madeira, mas o Duke começa a latir e avançar por ela. Então ele eventualmente tem que recuar. No andar de cima, foi revelado que o Clint estava reformando a casa. O Clint continua a serrar as paredes e destrói uma foto dele com a sua ex-esposa. Quando a Joanna acorda no dia seguinte, o Cort diz a ela que eles estavam presos lá embaixo há 8 horas. O Cort também fala que o homem lá em cima é o Sam. Ele queria provavelmente um pedaço do bolo. Então, por tudo que o suposto Sam estava fazendo, o Cort estava ansioso para matar ele. A Joanna viu a injeção nesse momento e ela percebeu que o Cort trouxe para envenenar ela. Então a Joanna esconde a seringa e pede ao Cortland que queime todo o dinheiro se ele realmente a ama. O Cortland se recusa e ela o confronta sobre a injeção. Ele admite que eles nunca terão uma clínica própria e ela avança nele para tentar o matar. Quando o Cortland estava prestes a injetar o veneno na Joanna, a porta do porão se abriu. Os dois decidiram não desperdiçar a injeção um no outro. Então eles saem pela porta. Eles descobriram que a casa foi alterada com madeira por toda parte. Eles tentam encontrar uma saída, mas continuam presos. Eles são conduzidos por um labirinto. Do outro lado da cidade, o Sam acorda. Ele não estava conseguindo parar de pensar no seu amigo. Ele tenta dar uma olhada no caixão e percebe que alguém o quebrou. Enquanto tentava testar a sua teoria, ele socou tudo e de fato o quebrou muito fácil. De volta à casa do Clint, a Joanna e o Cort começam a discutir sobre o crime que cometeram, justamente quando surge uma parede e separa os dois. No final de uma passagem, levava a uma janela aberta. O Cortland vê uma figura sombria, e pensando que é o Sam, o Cortland tenta o subornar com todo o dinheiro que ele quiser, mas o Clint se revela, fazendo com que o Cort tropece na maleta de dinheiro e caia sobre a seringa, se injetando com o veneno. Pouco depois, a Joanna fica presa entre o Clint e uma pequena escotilha. Ela rasteja pela escotilha, e de repente o caminho termina, permitindo que o Clint fechasse ela lá. O Clint se revela a ela e menciona o filho abortado. Ele pergunta se era um menino ou uma menina, e logo em seguida joga o Cortland e o dinheiro dentro do que agora é um grande caixão de madeira. Ele lacrou o caixão com os dois lá dentro. Em seguida, ele joga gasolina por todo lugar e um sinalizador para incendiar a sua própria casa. Ele coloca a caixa bem grande na sua caminhonete e não se esquece de trazer o seu doguinho. Logo em seguida, o Sam chega ao local. Após o incêndio ser apagado, nenhum corpo foi encontrado. Quando Sam visita o cemitério de novo, ele vê um homem parado no túmulo do Clint e conversa um pouco. Percebendo que era seu amigo Clint, o Sam diz que ele não o conhece e que nunca viu ele aqui, e não quer mais ver ele aqui nunca mais. O Clint entende isso, entra na sua caminhonete e vai embora. Então no final do filme, foi revelado a Joanna ainda viva e o Cortland morto ao seu lado, com a Joanna desesperada pedindo por socorro com muito dinheiro jogado para toda parte. O que eu consegui extrair desse filme é que valeu cada minuto assistido. A vingança é simplesmente espetacular e ela mereceu tudo o que aconteceu com ela. Ela traiu o marido com um médico que iria ser traída depois por dinheiro. Não faz o mínimo sentido. E ainda abortou o filho do cara sem ele ao menos saber do que estava acontecendo. Ele foi enterrado vivo por ela. Então, o mínimo que poderia acontecer é o mesmo com ela. Então agora, ela pode de fato usar esse 1,5 milhão com o que ela quiser. Gostaram da história? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.